Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Num sábado, Jesus estava passando através de plantações de trigo. Seus discípulos arrancavam e comiam as espigas, debulhando-as com as mãos. Então alguns fariseus disseram: "Por que fazeis o que não é permitido em dia de sábado?" Jesus respondeu-lhes: "Acaso vós não lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando estavam sentindo fome? Davi entrou na casa de Deus, pegou dos pães oferecidos a Deus e os comeu, e ainda por cima os deu a seus companheiros. No entanto, só os sacerdotes podem comer desses pães." E Jesus acrescentou: "O Filho do Homem é Senhor também do sábado." Palavra da salvação. Hoje, no Sagrado Evangelho, nós temos um grande ensinamento sobre a prática da lei, tendo em vista aquilo que a lei nos proporciona, que é uma vida de liberdade e não uma vida de escravidão. Por isso que nós vemos no Sagrado Evangelho Jesus sendo questionado pelos fariseus e mestres da lei por conta daquilo que eles fizeram, que ali os discípulos, pegando as espigas, começaram a debulhar com as mãos. E ali Jesus ele vai nos trazer um grande ensinamento, falando sobre o exemplo de Davi, que entrou no templo e ali pegou os pães que só era permitido aos sacerdotes comerem, comeu e deu também aos seus discípulos. Veja que aqui Jesus ele nos chama a atenção sobre aquilo que é a proposta do sábado, do preceito divino, que é nos libertar das desordens do nosso desejo de poder, do desejo de ter, do desejo de prazer. Por isso que esse dia que é dedicado a Deus é o dia que nós precisamos santificá-lo com coisas santas e não usá-lo para o nosso prazer, para as nossas satisfações, mas precisamos usar para edificar a nossa vida de união com Deus, edificar a nossa vida de união com o próximo. Por isso Jesus no final do Evangelho ele vai dizer: "O Filho do Homem é Senhor também do sábado", porque todos nós somos chamados a viver numa liberdade dos filhos de Deus e não aprisionados pelos preceitos, porque os preceitos divinos eles querem nos libertar. Por isso que nós precisamos aprender a viver bem esses preceitos, viver com generosidade, não por obrigação, porque a obrigação nos escraviza e nos revolta, mas a generosidade e o amor que nós praticamos, o preceito divino, nos torna livres e realmente nos faz corresponder o amor de Deus. É essa experiência que vai gerando conversão na nossa vida, porque parar uma vez, um dia no meio da semana para estar dedicando esse dia a Deus, significa que essa parada ela nos faz lembrar que existe algo que é muito mais importante para cada um de nós, que é o reino dos céus, o reino de Deus, que é o próprio Deus. E quanto mais nós vamos buscando adentrar nessa capacidade de santificar esse dia que deve ser santo, porque é um dia dedicado a Deus, quanto mais nós aprendemos a santificar esse dia na nossa vida, mais nós vamos crescendo nessa liberdade interior, essa liberdade interior de união com o próprio Deus, de unidade com aquele que nos chamou, aquele que nos faz livres, aquele que nos chama e nos motiva a corresponder esse chamado com generosidade.
E assim nós vamos crescendo na prática da lei, não por obrigação, mas por amor. É dessa forma que nós vamos experimentando essa grande graça, onde nós vamos realmente tendo essa consciência que o Filho do Homem, Jesus Cristo, é Senhor também do sábado. E por isso que a melhor forma e plena forma de santificar este dia dedicado a Deus, que para nós é o dia da ressurreição, o primeiro dia da semana, o domingo, chamado Dia do Senhor. A forma de santificar plenamente este dia é através da vida do próprio Cristo, que se manifesta em plenitude na Santa Missa. Por isso que nós vemos e encontramos no Evangelho de hoje uma prefiguração eucarística, porque esses homens que ali estavam naquele campo caminhando, naquelas plantações de trigo, eles começam a debulhar aquele trigo, ou seja, o trigo é o que faz o pão, e o pão que se transforma na carne de Jesus Cristo. Esse trigo, ele é o símbolo eucarístico, porque quanto mais nós aprendermos a trabalhar, ou seja, a viver melhor a Santa Missa nesse dia, muito mais nós santificaremos este dia, mas também toda a nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.